São 18h15, em segunda chamada, vamos fazer a reunião do CONDEMA, número 22ª, do dia 18 de abril de 2023, início agora às 18h15. Eu gostaria, assim, a princípio, fazer alguns comentários de como a gente vai fazer proceder às reuniões daqui para frente, que a gente possa ter uma eficiência melhor em termos de tempo e resultado. Então, eu gostaria de comentar com os senhores e as senhoras de que a gente conseguisse ser mais sucinto nas apresentações, nas perguntas, nas respostas, para que a gente dê tempo para todos os conselheiros e conselheiras fazerem as respostas e compreensão. Então, essa é um primeiro lugar em que, se porventura a mesa perceber que o assunto vai se saindo do assunto, que vai se desligando, vai se desenrolando de uma forma que não tenha, que seja cansativo para a própria reunião, aí nós colocamos para o plenário se nós cortamos a palavra ou não. Então, seria o primeiro passo, seria isso. Segundo, seria o seguinte: nós temos uma pauta para seguir e nós temos assuntos gerais. Nos assuntos gerais, claro, está se falando, a gente pode abrir vários tipos de assuntos. Se o assunto for interessante e no tamanho do assunto geral, a gente poderia fazer nessa mesma reunião. Se porventura o assunto for mais complexo e depende de muito mais entendimento, nós colocamos em votação para ser colocado numa próxima reunião, assim por diante, para que a gente possa ter evidente o resultado eficaz da reunião, que é a pauta que a gente colocou. Então, dentro desse aspecto, eu peço para os senhores e as senhoras, por favor, falarem um por vez. Isso é fundamental em função do registro em vídeo, senão nós não conseguimos depois fazer as atas. Se porventura a pessoa estiver muito longe do vídeo, espera até que a pessoa chegue mais perto. Isso é um detalhe, nós estamos sofrendo, né? Mas que logo mais, eu acredito que mais algumas semanas nós vamos ter a Casa do Conselho, aonde nós vamos ter um equipamento, nós vamos ter toda uma equipe de trabalho para que a gente tenha melhor condições das reuniões dos conselhos. Então, eu pediria, então, a pessoa assinasse a presença e pedir para o secretário Varejão fazer a leitura da pauta de hoje, principalmente na questão das respostas. Pauta da reunião. Item 1. Solicitação ao Sanebab, resposta ao assunto levantado na reunião do dia 21/3/23. Item 2. Leitura preliminar da minuta de revisão interna. Função do regimento interno. Iniciar o recebimento das sugestões que deverão ser impressas e por meio eletrônico. Item 3. Assuntos gerais. Volto a palavra ao professor para dar continuidade no item 1. Solicitação ao Sanebab de resposta ao assunto levantado na reunião passada. Nós pedimos a presença do superintendente da Sanebab que faça as suas colocações. Boa noite a todos. Obrigado.
Bom, primeiro peço desculpas também a falta da semana passada. Compromissos particulares me comprometeram no horário de estar com vocês. Mas eu fiquei sabendo do assunto que vocês levantaram com relação às chuvas no final do começo do ano e dos problemas que nós tivemos sobre o esgotamento sanitário em alguns locais da cidade. Bom, vamos falar de um que talvez seja mais recorrente do que os demais. O primeiro é a elevatória da Prainha. Por que acontece o problema na elevatória da Prainha? A resposta é simples, porque foi construída no lugar errado. E jamais poderia ter sido construída uma elevatória na distância que foi construída do rio e na cota, praticamente na cota do rio. Então, qualquer enchente que ocorra, qualquer elevação do nível do Capivari, atinge a estação. Tá bom, o que a Sanepar, o que a Prefeitura está fazendo? Nós estamos fazendo um projeto de contenção em volta. Já tomamos algumas providências com relação aos equipamentos, para zelar pelos equipamentos, até que a gente consiga construir esse barramento em volta da estação. Ah, por que não constrói em outro lugar? Porque custa 5 milhões para construir em outro lugar. Não é simplesmente uma construção que você pega de um lugar e coloca no outro. Tem toda a caixa de areia, tem os equipamentos, não sei se os senhores conhecem lá, mas posso até marcar uma visita para quem quiser conhecer. Tem o gradeamento, tem a entrada da estação que tem que ser controlada com gradeamento também. Ou seja, não é uma coisa simples, tem duas bombas que funcionam alternadamente. Bom, enfim, o que precisa ser feito agora? A gente acredita que em uns 500 mil a gente consiga fazer um barramento em volta dela. Já levamos os engenheiros técnicos lá, eles disseram que é possível fazer esse barramento. Um muro em volta, que é aproximadamente 1 metro de altura, 1,20 m, que é a cota que costuma inundar ali, em torno de 70, 60 centímetros das últimas chuvas. A gente vai fazer um pouco mais para poder já ter uma garantia maior. Fora isso, pensa-se mais tarde em construir uma outra elevatória. Por hora, é o que nós temos a verba que a gente está disponibilizando para esse equipamento, para essa estação. Então, esse é um dos assuntos. Outro assunto, elevatória e o sistema de esgotamento do São Joaquim. Por que vazou? O projeto do São Joaquim começou, se não me engano, em 2017, 2015. O condomínio contratou uma empresa de engenharia para fazer o projeto e depois o próprio condomínio contratou uma empresa para a execução do projeto. No contrato não existia supervisão da Sanepar e a única coisa que teve foi uma anuência no projeto, na autorização para o São Joaquim fazer. Mas na execução do projeto não houve acompanhamento nosso. Nós recebemos, se não me engano, em abril do ano passado, provisoriamente, porque ainda estava seca a rede, e demos um prazo para o condomínio fazer as instalações e as ligações. O próprio condomínio fez, eles acharam melhor contratar uma empresa e eles fazerem as ligações do esgoto, e isso foi feito. Nós temos praticamente 90% da interligado do sistema. Tem uma ou outra casa que não foi possível, provavelmente a gente vai ter que fazer uma elevatória individual. A gente está pensando em uma elevatória para umas 10 casas mais ou menos, para resolver o problema dessas 10 casas que ainda estão sem fossa. Estive lá semana passada, junto com o pessoal do São Joaquim, e fizemos lá um levantamento daquela área ali para ver o que a gente consegue fazer, porque a topografia lá é muito ruim e tem um lago atrás. Até pedimos autorização para a FEPESC, que é o clube que fica ao lado ali, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Nós recebemos autorização para fazer uma rede, mas do jeito que foi projetada a rede é impossível de se fazer. Custa mais de 2 milhões para alimentar, acho que são 7 ou 8 casas. Então, essas casas a gente está cuidando à parte, provavelmente a gente vai ter um sistema à parte para elas. O restante funcionou normalmente até
o início do ano, ou melhor, até o começo do ano. Quando tivemos as chuvas no início do ano e no final do ano, o acúmulo de água pluviais na rede foi mais do que o dobro do esgotamento sanitário. Afora isso, o gradeamento também precisou ser revisto e o problema de descarte ilegal na rede. Parece que não, mas tinha toalha, rodas, preservativos, pingo de cocaína, de monte. Né? E isso tudo afeta o sistema, principalmente quando ele vem carreado de água das chuvas, em volume exorbitante. Isso é um problema. O outro problema é que, quando foi construído o muro de São Joaquim, e agora eu não sei quem antes se foi o Alcalinho, alguém construiu aquele muro e dizem que a Anhanguera foi duplicada e invadiu uma parte, encostou a água pluvial em cima do muro de São Joaquim. Tanto é que o muro caiu de novo, não é a primeira vez que o muro cai. E a nossa estação faz divisa com esse muro, faz divisa com a área da autobahn. E a água pluvial da autobahn, ela escoa tudo em cima da estação, nos furos do muro. E esses furos, quando eleva muito a chuva, ele cai para dentro. Nós temos duas caixas, uma caixa de chegada do esgoto, uma caixa de saída da estação, que é uma caixa seca, que é a passagem de baixo para a via Anhanguera. Essa caixa seca tem um tubo, que chama-se tubo camisa, que ele tem mais ou menos uns 400 milímetros de diâmetro, atravessa de um lado para o outro, tem uma caixa seca de um lado e uma caixa seca do outro lado. Houve uma terraplanagem do outro lado que acabou comprometendo essa caixa seca. E esse tubo camisa, ele tem que ficar livre por conta de pressão de água. Se caso venha estourar a tubulação de baixo, que a tubulação é menor, a tubulação de 300, se caso venha a estourar essa tubulação, o próprio tubo camisa faz a drenagem do esgoto dentro para não ruir e não colapsar a via. É enorme. O que nós fizemos? Fizemos a drenagem do lado nosso da via Anhanguera, sentido interior do lado direito, e fizemos a drenagem do lado esquerdo, onde houve essa terraplanagem, para que a água pluvial que estava fazendo o retorno para esse tubo camisa invadindo a estação não chegasse mais à estação, que também comprometeu a eficiência da estação. Ah, mas por que vazou? Nós temos duas bombas, elas funcionam alternadamente. A hora que você liga uma, ela desliga a outra e vice-versa. As duas bombas queimaram. E essa bomba a gente não compra na prateleira de uma empresa qualquer. Você tem que mandar fazer. Existe um cálculo de vazão, um cálculo de altura manométrica, um cálculo de pressão que tem que se colocar. É uma bomba específica para aquela estação. E assim todos os equipamentos da Sanepar são. Praticamente todos eles são equipamentos feitos para aquele local e para aquela atividade. Tem a mesma coisa na água, tem a mesma coisa no esgoto, tem a mesma coisa, inclusive, com outras estações. Então, eu não consegui comprar uma bomba e ir lá de imediato fazer a substituição da bomba. Tiramos a bomba, mandamos para a manutenção, é uma bomba importada, outro erro do projeto, e que a manutenção dela é difícil de se fazer. Então, compramos uma bomba, achamos uma bomba, por acaso, se não me engano, em Mineira, uma empresa lá tinha uma bomba, compramos aquela bomba. O processo de compra, por mais rápido que seja, emergencial, ele demora alguns dias para se fazer. E para chapa, né? Porque a gente não acha de uma hora para outra, né? A gente tem que ficar procurando. Enquanto isso, nós contratamos também em regime emergencial uma empresa para fazer o esgotamento sanitário. Aliás, duas empresas, mais o nosso caminhão. Nós tiramos de lá mais de 6 caminhões de 20 mil litros de esgoto. Correu que vazou uma hora ou outra, chegou a vazar, a CETESB foi notificada, o Ministério Público foi notificado, alguém foi lá e contatou o Ministério Público pediu informações, nós respondemos ao Ministério Público e estamos tomando as providências para que isso não ocorra mais. Quais as providências que é? Já temos 2 bombas de reserva lá, para a estação. Aquela que queimou e aquela nova, as duas que a gente mandou fazer a revisão dela.
tapamos todos os buracos no muro que tinha a drenagem, fizemos a drenagem da via Anhanguera, dos dois lados, para que não houvesse mais o retorno. O que falta fazer? Falta fazer a pesquisa de despejo de água pluvial na rede de esgoto. E isso é um caso complicado, a gente tem que contratar um equipamento, ou é a fumaça, ou é um equipamento que anda pela população, como ele fez em Doveira. E isso o condomínio se comprometeu a fazer em conjunto conosco. Eles já estão fazendo, mas não com esse equipamento. Estão fazendo a verificação nas casas para ver o que ocorre. É previsto em até 10% no cálculo a percolação do lençol freático dentro da população ou dentro das caixas de passagem ou os postos de visitas. Existe esse percentual no cálculo. Então, até 10% é cabível, é possível de se chegar na estação de água pluvial. O restante ou é ligação irregular ou é algum erro que a gente não conseguiu detectar no período de teste que nós fizemos entre abril e setembro do ano passado e que nós estamos agora correndo atrás. Então, são essas duas informações dos dois locais onde houver o extravasamento de esgoto. Em ambos os locais, a CNTS foi notificada e corremos para o imediato restabelecimento do sistema. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Pois não, vereador. Boa noite a todas e todos. Superintendente, obrigado pelas explicações. Apenas a título de informação, na última reunião eu havia colocado esse questionamento. Foi um requerimento de informação que eu protocolei na Câmara Municipal de Pinheiro. Infelizmente ele foi reprovado pela maioria dos vereadores. Depois recorri aqui ao Conselho do Meio Ambiente como forma também de questionar a sanidade da prefeitura. Na oportunidade, na ocasião que eu fiz os questionamentos, que foi na última reunião, eu havia até dito que essa era uma falha inicial do projeto, era uma falha essencial do projeto. E aí eu fui questionado por essa afirmação que eu fiz, mas o senhor colocou aqui, foi construída no lugar errado. É isso A elevatória da praia. Isso. Mas é evidente que foi Sim. construída. Eu havia afirmado isso, fui questionado, até achei estranho, mas apenas para confirmar. E o meu questionamento é o seguinte: o senhor colocou que são 5 milhões para construir em outro local, que é um projeto já a longo prazo, mas que com 500 mil é possível fazer uma ação paliativa. Um estimado pela empresa de engenharia que nós consultamos, existe uma estimativa em torno de 500 ou 600 mil. A gente acha que consegue fazer por 500 mil. Perfeito. Aí o senhor conclua, né? Fazer o barramento, muro em volta. Existe algum prazo para que essa obra seja feita, até para que a gente não repita em 2024? Nós queremos fazer no curso desse ano aqui para não repetir o que aconteceu no ano que vem. Sim. Certo? No início, final do ano, início do ano que vem. Então, nós queremos fazer isso agora. Agora demos sequência no projeto para poder fazer a licitação depois das obras. Perfeito. Até no momento que eu coloquei o questionamento naquela reunião, eu havia afirmado, com base em uma notícia da própria prefeitura, que isso aconteceu em 2022, depois aconteceu em 2023. A gente tinha essa informação. Então, seria possível evitar que isso acontecesse em 2024. Lembrando que se houver alguma precipitação do mesmo porte que ocorreu, a gente pode ainda ocorrer. Tá. Embora as bombas estejam protegidas, agora a gente colocou um sistema lá que elas desligam automaticamente. Então o que vai acontecer? Vai extravasar o esgoto, as bombas vão ficar submersas, só que depois o sistema é mais simples, é só retirar e secar elas. Tá. Mas mesmo assim ainda vai ter um período aí de alguns dias que possa ocorrer o esgoto extravasando. Obrigado pelas respostas. Pois não, senhor. Boa noite, Boa noite. presidente. Eu queria entender uma coisa, e eu sou leiga no assunto, Pois não. e diz respeito a. E queria que o senhor, com sua expertise, pudesse nos ajudar. Diz respeito à relevância desse investimento face ao montante total arrecadado na cidade. Esse é um número que eu tenho, porque é um número muito grande. A expectativa de arrecadação acho que é de 760 milhões, não é isso? Sim. É isso, mais ou É menos isso, isso. claro. Então, que é um número grande. Eu sei que tem despesas fixas de custeio da máquina, você tem toda uma questão que é apropriada para que a prefeitura consiga funcionar. Mas existem despesas também de financiamento dos investimentos. Eu sei que o executivo está comprometido com isso,
e parece ser a questão da infraestrutura de saneamento algo prioritário. Na sua visão, essa obra teria um caráter, vou usar a palavra perpétuo, porque imagino que seja uma obra que configure um investimento de 5 milhões, mas que vai dar toda uma nova configuração para a estação. Realmente resolver o problema, não seria isso? É tão difícil porque, me perdoe, aí eu preciso da sua avaliação. 5 milhões não me parece, veja, para qualquer um daqui 5 milhões é muito dinheiro, mas não me parece muito dinheiro face ao total que a prefeitura tem e face às prioridades que, no caso, em infraestrutura de saneamento, enfim, que ela tem, a monta que ela tem em termos de prioridade. Na sua visão, não seria melhor, em vez de gastar 500, resolver o problema? E seria possível isso? Bom, primeiro vamos explicar o seguinte. A Sanepar tem orçamento próprio. Ela não tem orçamento. O orçamento da prefeitura é 1, o orçamento da Sanepar é 8. A Sanepar é arrecada em torno de 50 milhões por ano. Desses 50 milhões por ano, eu tenho de projetos para investir em investimento de infraestrutura, 8%. Ou seja, tenho 4 milhões. Então, qual que é a prioridade hoje? O que nós devemos fazer? A prioridade é abastecer a população com água. Tem um problema seríssimo de água na capela. Nós estamos correndo atrás para que a gente, até o final do ano, consiga resolver o problema na capela, com reservatórios. A cidade não tem reservatórios para 24 horas, nós temos um reservatório para 6 horas. Se eu parar todo o sistema nosso de fornecimento de água e tratamento, a cidade entra em colapso em 6 horas. O que é isso? Então, nós estamos fazendo os novos reservatórios. Está se construindo 2 novos reservatórios de 1 milhão. Nós vamos construir mais um reservatório na capela de 1 milhão. E vamos construir um reservatório no parque, 6 milhões, 7 milhões, parece que o projeto está 7 milhões. Ainda dá? Dá? Não. Nós vamos passar a ter água provavelmente por umas 12 horas, se possível. Fora isso, nós temos um grande problema na cidade, que o pessoal não tem caixa d'água. Eu não sei porquê, mas é hábito da cidade não ter caixa d'água. Então, se para o sistema imediatamente, todo mundo liga na Sanepar. 10 minutos depois, o pessoal está ligando que tem falta d'água na casa. Então, a população não tem o hábito de ter o reservatório próprio. Nós temos deficiência nos nossos reservatórios. E nós temos deficiência na nossa produção de água. Nós temos uma estação de tratamento de água 3 parada porque está judicializada. E de novo, vou dizer para vocês, foram construídos no lugar errado, na hora errada, e gastou-se 17 milhões para construir e não está funcionando. Então, como? Onde? Então 3. De água? É. 17 milhões. Onde está? Está dentro do São Joaquim. Quanto gastou? 17 milhões. E está judicializada. Para colocar em funcionamento, eu vou gastar de 3 a 5 milhões. Quem aprovou? Qual foi o engenheiro? Como é que fizeram? Não me pergunte agora, não quero comprometer ninguém, eu quero resolver o problema. Eu mandei refazer o projeto, ficou pronto, entregado semana passada. Nós estamos terminando o orçamento dele. E sem a ajuda da Prefeitura e da Secretaria de Obras, eu não vou conseguir fazer ela funcionar, porque eu não tenho verba. Vai ter que parar lá nos vereadores, a gente vai ter que buscar dinheiro de financiamento e nós vamos fazer. Se eu tivesse com a estação 3 funcionando, eu faria reforma na 1, que a 1 precisa de reforma. O erro maior foi fazer a estação no lugar onde ela está. Ela podia, a estação 1, que é lá na Planalto, poderia ser duplicada. E o sistema que nós temos seria melhor aproveitado lá. Infelizmente, alguém optou em fazer dentro do São Joaquim. Então, eu pergunto para a senhora, será que 500 mil não resolve e passa os outros problemas como prioridade da cidade? É o papel do administrador público fundamental estabelecer prioridades.
Então a prioridade é nossa agora, não vamos descartar, nós vamos ter que resolver o problema do esgotamento sanitário ali daquela região. Até porque nós estamos fazendo um projeto novo, porque nós temos uma estação que trabalha por batelada. A estação de batelada do esgoto, ela trabalha um período para vir um volume e você fazer o tratamento, que é da hídrica, uma outra estação perto da estação de tratamento de água 2 nossa. Ela também vai sofrer reforma. Então, nós temos uma estação lá, nós vamos provavelmente mexer na estação de tratamento 2, que é a Capivari. Hoje nós entregamos a estação do Pinheirinho, a estação de tratamento da reforma inteirinha, gastamos 7 milhões e 200 por essa reforma, tiramos o fósforo e o hidrogênio do tratamento, ou seja, nós melhoramos o tratamento, demos eficiência à estação, ela está totalmente reformada e trabalhando a todo pleno. É uma estação que foi projetada para 40 mil pessoas, está funcionando já com 50, ela pode ter uma capacidade até de 70 mil pessoas para aquela região. Ou seja, o esgotamento sanitário, dos projetos de esgotamento sanitário da região leste, que é Canjaranas, todo aquele bairro daquela região lá, os condomínios, Chácara dos Lagos, Caixa d'Água, todos aqueles condomínios vão se interligar nessa estação e vão fazer o tratamento desses mais de 20 milhões de pessoas que moram na região. Então nós temos um projeto de esgotamento sanitário para a região leste, temos um projeto de revisão de esgotamento sanitário para a região oeste da cidade, que é a estação de tratamento de esgoto do Capivari, e temos outros projetos, mas prioritariamente eu prefiro investir no esgotamento sanitário de vários bairros, inclusive, que não tem esgotamento sanitário hoje, do que gastar 5 milhões numa estação nova de recalque. Nós entendemos que com 500 mil, 600 mil que a gente gastar ali, a gente vai deixar ela preservada. E vamos deixar isso para daqui 5 ou 6 anos, quando a gente conseguir resolver os outros problemas, a gente transferir ela para o campo. É isso. Pois não, vereadores. Evidentemente, ouvindo a sua resposta, só peço licença para fazer mais uma pergunta. Pois não. Se existe algum estudo ou uma estimativa sobre o impacto ambiental que foi causado por essas duas situações, São Joaquim e Iprainha? Nós não temos o estudo para isso. Nós sabemos que vazou uma quantidade, não foi nada expressivo, mas chegou a vazar quando um caminhão ou outro fazia manobra, ficou um período sem, porque a gente teve que recorrer a uma segunda firma, como eu disse para vocês. A empresa daqui não estava dando conta, nós tivemos que pegar uma empresa que presta serviço para a Louveira, e ocorreu ali, ficou umas 2 horas vazando, ou um pouco mais talvez, vazando uma quantidade de esgoto. Isso é fato. A gente notificou a CETESB e apresentamos os relatórios também para o Ministério Público com relação a esse. O impacto, eu acredito que não houve, porque o volume de chuva era tão grande que isso acabou se diluindo, como acontece com o esgoto que vem de Louveira. Nós recebemos esgoto de Louveira, e a gente tem que ficar. Todo mundo acha que o esgoto, quando chega no período de estiagem, o rio Capivari morre, simplesmente morre, ele acaba. E o que fica correndo ali é esgoto de Louveira. Simplesmente tem fotografias que se dá até de arrepio, aquela espuma de Pirapora que vocês veem lá, acontece aqui, onde é na nossa divisa, um pouquinho acima da minha captação de água nossa do Capivari. O esgoto do bairro Santo Antônio corre a natura dentro do rio. Entendeu? Então, um pouco mais do que correu, não era para correr, claro que não. Nós temos que fazer o nosso papel, mas aconteceu. Pois não. Uma solução para arrecadar mais não seria aumentar, como o alunos aumentou 40% para ter um fluxo melhor aí ao longo do ano? Nós somos regulados por uma agência, saúde, agência que dá os índices que nós podemos fazer, que é fazer os reajustes. A gente não consegue fazer um reajuste, uma tarifação maior dessa, se não houver mais investimentos. Com esses investimentos que nós estamos fazendo agora, tanto na reservação quanto na questão do esgotamento sanitário, isso é pontuado. E a agência que ela calcula, você investiu tanto, então você tem direito a fazer um reajuste de tanto. A agência que regula é a ANA,
Agência Nacional de Águas. E eu não consigo fazer isso ao meu critério. O reajuste que vocês recebem é o reajuste que vem pontuado na ANA. Não é o ajuste. A gente pleiteia, olha, queremos 12%, 15%. Eles vão fazer as contas daqueles investimentos que nós fizemos e falam, não, mas se você não investiu o suficiente, então eu tenho que te deixar aqui com 10% em vez de 12%. É mais ou menos isso, vai, só para exemplificar. Então, eu não consigo fazer uma tarifa mais. Depois outra, tem um problema social grande, né? Porque a nossa tarifa é R$50. Não é a mais cara da região. Né? Jundiaí tem perto de 70 mil, 80 mil, Campinas 100 e pouco. Né? A nossa é 50, 10 metros cúbicos de água. E mesmo assim ainda tem um índice de inadimplência nessa faixa muito grande. A gente vive fazendo acerto para essas pessoas, para poder fazer o pagamento. Agora a Câmara aprovou um parcelamento também dessas dívidas anteriores. Gente, a Sanibab está o dia inteiro lotada. Lotada. Você passa lá às 9 horas da manhã, você vai ver lá, tem umas 15 pessoas lá renegociando as dívidas. Não parece, mas tem um impacto muito grande na população de baixo. Mas, por outro lado também, essa população não busca, e aí é uma crítica, né? Por exemplo, o sistema caixa d'água social nosso. Nós temos um programa que eu dou a caixa d'água para a pessoa se ela atingir algumas metas. Primeiro, ela tem que estar com a conta em dia. Segundo, a renda familiar não pode passar de, não sei se é 3 salários mínimos ou mais, que são as pessoas que são cadastradas, que têm um cadastro único e já é atendida por assistência social da prefeitura. Mesmo assim, se fizer a conta, acho que não dá 20 caixas d'água, eu comprei 200. O povo não atinge. E faz publicidade, comanda na conta, faz carro de som na região. O pessoal sabe ligar lá pra gente e reclamar que está faltando água. Jaros, permita aí, boa noite a todos. A gente tem esse número hoje, como é que está isso de inadimplência, nível de inadimplência hoje da arrecadação toda, o inadimplência, nós temos um percentual aqui. Podemos falar? Olha, eu vou chutar para você o último número que eu vi o ano passado, eu não vou saber agora para você. Mais ou menos 2 milhões, 2 milhões e meio, quase 3 milhões de verba que eu tenho na rua para receber, que já daria para fazer outro investimento. E fora isso, também tem o seguinte, a pessoa vai lá, renegocia para não fazer o corte e não paga. E aí eu tenho que ir lá cortar, aí ele vem e chora, aí cai com vocês lá, vocês vêm e choram pra gente. Desculpa, eu só queria lhe perguntar uma coisa. Pois não. Dado o contexto, a forma jurídica da Sanebab, então não existe nenhuma possibilidade do Executivo comprometer alguma parcela dos seus recursos em forma de investimento para complementar ou para fazer uma parceria no sentido de estabelecer um novo patamar de saneamento básico na cidade ou mitigar uma situação dessa? Eu só queria entender, isso não é possível? Não, é possível e já faz. As obras que foram aprovadas na Câmara Municipal contemplam o saneamento, Então. mas são obras específicas, caixa d'água, reservatórios. Essas obras que é chamada obra de manutenção é de responsabilidade da As rendas são de manutenção, as estruturas de saneamento. Isso não seria possível legalmente. Eu teria que ir lá no órgão financiador e fazer um financiamento, receber isso, fazer uma dívida para pagar. Não está descartado, isso para algumas hipóteses, mas para esse sistema da prainha, a gente entende que não é prioritário, não é prioridade. Dá para se resolver com essa obra de 500 mil agora, só com barramento. Bom, acho que a maioria que me conhece, né? Então, pelo que eu vi aqui, ó, em 2016, a gente fala tudo isso. Deixei tudo explicado isso. E como a pauta de hoje aqui era praticamente isso, por isso que eu vim para conversar, e queria deixar para o final os assuntos gerais, mas é a respeito disso.
Eu passei a tarde inteira deixando pronto todo esse material, mas nós não temos equipamento aqui. Obrigado, vereador, que você veio. Comentei hoje, não tem como a gente apresentar. Vocês precisam dar um jeito nisso. Faz 2 anos que a gente está falando, mas não vai. Está vendo como é que fica? Precisa projetar lá no tempo. Precisa projetar lá no tempo, precisa do grupo. Tudo que eles falaram que era você estar vendo. Eu, na chuva, saí esses dias aqui, fotografias de enchente, depois vou mostrar para vocês, está tudo aqui. Tenho passado. Mas eu quero ver se no final, mas não vai dar, não tenho como mostrar lá, porque eu só tenho aqui, mas é de 2016, tudo que esses 2 homens estão falando. Então o problema é político. E a senhora fez uma pergunta, é possível sim, porque é uma autarquia, Sanebado. Então, como a água é prioridade, a água é vida, então o prefeito, se der zebra, ele tem que pôr a grana lá. Se é na Santa Casa, ele tem que pôr a grana. Não é? E se tiver dinheiro sobrando em alguma coisa, o vereador vai lá e faz um remanejamento no orçamento, tira daqui, tira da Secretaria de Esporte e Turismo e bota para lá. Se tiver. Não é? Então, como você estava perguntando, é possível. A gente pode fazer. Mas eu quero parar por aqui. Tudo que eu tenho pronto aqui, eu preciso do equipamento para mostrar para vocês. Tudo isso. Inclusive tem um problema de enchente, que é meio ambiente nosso, que aconteceu esses dias. O que ele está falando é uma verdade. A água de esgoto das casas antigas entra na rede. A água pluvial entra na rede e vai para a estação de tratamento. Eu tenho um exemplo na praia, o doutor Marixaba sabe. A Sabep fez esgoto e o pessoal das casas não ligou a água pluvial na rede da água pluvial e deixou entrar no esgoto. E no dia de chuva você vai lá fora, você olha nos bueiros assim, sobe um tanto assim, fica o chafariz. Por isso que ele está dizendo que o senhor Joaquim está contratando o pessoal para ver, porque os munícipes também estão deixando a água entrar no fundo dos quintais e está entrando na rede do esgoto. Então eu vou, se a prefeitura não fizer um lugar para nós, eu vou convidar vocês para ir num salão. Eu tenho um salão lá com 25 carteiras, quem não é da prefeitura, que quiser ir lá, eu quero mostrar tudo isso para vocês. Eu conheço o efeito, eu conheço a causa e tenho a solução para isso. Mas depende de vontade política, vereadores e prefeito. O orçamento está lá, vereador e prefeito tem que definir. O povo tem que comprar. Não é? Se eles não têm dinheiro, vai ter que explicar onde é que está indo, o que está acontecendo e ver o que é prioridade. O vereador tem que aprovar a prioridade e fazer projeto de lei para cidade. Mas tem que conhecer. Obrigado, senhor veio. Faz 2 anos que eu estou esperando. O Mazinho também falou que vinha aqui. Veio? Chegou tarde, não veio. Obrigado por você ter vindo. Prefeito, deixa eu cortar a sua fala. Não, eu só queria parar aqui. Eu acho o seguinte, a Casa do Conselho já está designada para nós. Já, o pessoal já vai começar a fazer as mudanças lá. Provavelmente, não sei se vai dar para a próxima reunião, mas para as próximas reuniões nós vamos estar melhor instalados. Então, o professor Oswaldo já tinha dito isso, e hoje foi confirmado na reunião do secretariado. O Milton já vai começar a mudar, né, Milton? O Conselho da Saúde já vai para lá, já está mudando. Quer dizer, a gente vai ter um local destinado para os conselhos, com secretaria, com material didático e tudo que for necessário. Bom, só para finalizar a minha... É comigo? Me permite ainda mais uma pergunta, é o seguinte. Nós vimos aí a questão de investimentos, números, prioridades, né? Uma vez que o orçamento a gente tem que destinar para diversos setores. E, obviamente, a gente obedece às prioridades também do município. Há possibilidade de lançar a ideia, eu já venho pensando nisso há algum tempo, já venho discutindo, falando de números, de lançar a ideia de privatizar o nosso sistema? Olha, diante do que saiu agora na lei de saneamento, né, no marco do saneamento, eu acho que complicou um pouco mais. E também parece que existe um comprometimento de deixar a casa em ordem primeiro para depois pensar nisso aí. Então, eu não sei se é possível politicamente isso. Isso é uma pergunta que já foi falado lá atrás e a gente acha que não é viável porque tem uma questão de número de funcionários, arrecadação, tem uma série de coisas.
Hoje de manhã eu escutei uma reportagem na CBN de uma pessoa do próprio Brasil, uma especialista, estava falando sobre o assunto. Até eu acho que, se for possível, vocês entrem lá e verifiquem essa reportagem, eu não me lembro o nome dela agora. Mas ela falou com propriedade, sem dinheiro da iniciativa privada, o Brasil não vai ter saneamento básico. Nós precisamos hoje, ela falou, de em torno de 220 mil fazer a conta certa, 220 mil por cada habitante, é isso? Por ano. Não, dá 17 milhões de investimento, a conta é essa, no nosso caso de 80, 220 mil, acho que é isso. Eu fiz a conta lá, dá 17,8 milhões de investimento por ano no saneamento dos 80 mil. Os municípios mais simples investem 25 centavos, 50 centavos. Nós estamos longe de poder investir esse valor aí de 17 milhões. Se não houver iniciativa privada dentro do contexto, não é só nós que não vamos. Nenhum município vale isso, não privatizar, o governo já cogitou em privatizar. A regionalização é a saída e as empresas públicas também é a saída. Talvez seja isso. Houve um retrocesso com relação ao marco regulatório. Houve. Eu entendo que houve. Um crime. Mas isso também tem um pouco de ideologia atrás de um pouco de tudo isso. A gente precisa contextuar muito bem. Ainda não está assimilado da forma como deveria ser. Eu entendo que tem que ter investimento da iniciativa privada. É o único que pode resolver a gente. Mas não é isso que o governo quer nesse momento. Por favor, só para mim terminar ali, a ETE 2, que é no Capivari, quando eles estavam construindo, eu estive lá, falei com o prefeito de tempo, ele está fazendo a estação no lugar errado, ela estava frente da GB. Vocês sabem onde era, né? Por isso que a gente precisava disso aqui. Falei, gente, tem uma avenida projetada aqui no Rio Capivari, ele não faz ela aqui, Calu, dá tempo ainda. Prefeito Calu. E ele falou, não, vai fazer ali mesmo. É isso que eu queria mostrar para vocês. Hoje, se você for lá no GB, você entra na avenida assim, você termina na sua cara na estação de tratamento de esgoto. No lugar errado, que ele disse. Então o esgoto do Marabá, da Capela, tem que ser bombeado de volta para a estação. Gente, é o fim do mundo. Não é possível que não tenha engenheiro dentro de uma prefeitura que vê um negócio desse. Então o lugar definitivo, tem tudo preparado aqui, na divisa nossa de Cupeva, na cerâmica do São Joaquim, na cerâmica lá no tempo do São Joaquim, da Santa Cândida, lá é a estação definitiva, para não acontecer o que aconteceu. Então tenho tudo isso aí que eu queria mostrar para vocês, e se Deus quiser, se estiver pronto logo, eles têm isso aqui na mão, entreguei para o Dari antes da eleição, e tem tudo isso aqui na mão. Tem tudo isso aqui. Tá bom. E não foi feito, mas eu espero que agora, vereador, eu quero pedir uma reunião para vocês para explicar isso, para vocês ficarem na ajuda dele. Perfeito, vamos dar a palavra. O senhor falou da inadimplência de 2002 e das caixas d'água que o senhor colocou aqui. A população não usa, né? Então, assim, eu gostaria de propor se a Sanidade não poderia constituir uma equipe de agentes de saneamento básico que pudesse fazer o acompanhamento, o monitoramento dessa proposta que o senhor Nós já estamos fazendo. Se comprou a caixa d'água, ninguém vai lá buscar e as pessoas não pagam e depois pede para renegociar, depois vai na Câmara. São duas coisas distintas. Primeiro, vamos lá, a Caixa d'Água é um programa social que atende uma população de até 3 salários mínimos e tem algumas condições para atender. Uma delas é que não esteja inadimplente, independente da inadimplência de outros. O programa foi lançado segundo um cadastro único que a Prefeitura tem. E nós já noticiamos essas pessoas que estão no cadastro que existe disponibilidade. E, inclusive, o pessoal vai na casa das pessoas fazer isso aí. Então, existe essa interação. Não existe interesse, às vezes. Sabe por quê? A maioria das casas que precisam dessas caixas d'água moram aonde deveria morar uma pessoa só, por exemplo, no bairro do
Santa Cândida ou na Capela, um terreno desdobrado em dois, que é um terreno de 250 metros, ele vira uma moradia, às vezes, né, de no mínimo 8 ou 10 pessoas. Então tem 3 casas dentro do mesmo. Aí é outra secretaria já, né? Não, mas não é. A aprovação passa por eles e a pessoa aprova como uma residência unifamiliar. Só que depois ela ocupa diferente. 4. A Capela está 4. 2 embaixo, 2 em cima. Entendeu? Então a ocupação é irregular. Não, mas a Secretaria de Obras aprova aquilo que está dentro do contexto dela, dentro da legislação, dos recursos, índices urbanísticos. Fiscaliza e notifica quem está irregular. Se a pessoa fizer depois o uso indevido daquilo, como é que você faz? Ministério Público? Tenta tirar alguém de lá dentro do Ministério Público. Jamais. Não tira nunca. E aí o que você tinha de consumo projetado e estimado, já te dar a palavra, para 4 pessoas no máximo, tem 12, tem 15. E aí a pessoa não consegue a caixa d'água, porque eu vou lá fazer vistoria e eu vejo que tem mais de uma família morando lá dentro. Daí eu peço a renda. Quanto que é a renda da família inteira? Pá, ultrapassa 3 salários mínimos e não consigo dar caixa d'água. Isso é corriqueiro. E fora que eu já entreguei algumas caixas d'água, porque a instalação fica por conta deles. Eles não instalam. Fica de balde lá no chão a caixa com os equipamentos, porque a gente dá a caixa, toda a tubulação necessária, as boias e os registros. É um kit que vai. Mas você não acha que talvez precisasse ter um trabalho educativo, mesmo sem as duas secretarias já interagindo, ter um trabalho educativo? Não tem jeito, a gente tem que investir na educação. Esse é o trabalho de assim como a formiguinha. saúde, a educação em saúde, É assistência social, como saneamento básico. Só tem razão, é um trabalho de formiguinha. A gente tem feito isso. É um trabalho perene. Mas a contribuição, sim. É o Estado, tem papel do Estado. Só um minutinho, só um minutinho. O tema já está desviando de uma parte, nós estamos indo para a discussão política, social, nós estamos discutindo o assistencialismo no nosso país, que é uma das causas principais do que acontece. Concordo que tem que ser educação, mas não é esse o tema principal. Então, voltando ao tema para a gente poder andar, senão não vou ficar discutindo depois da manhã aqui, não vai resolver nada. E como contribuição, minha sugestão aqui é que a Saibada, em caminho para casa de leis, Câmara Municipal, eu tenho certeza que nós teremos aprovação unânime, um projeto de lei que, aproveitando esse período que nós estamos aí com a renegociação, a anistia, enfim, a partir do momento que a pessoa efetuar a anistia e não possui a caixa d'água, pagou a primeira parcela, ela tem o direito já também de adquirir, porque ela se torna inadimplente. Já é feito. Já é feito isso? Já é feito. Se a pessoa pagar uma e se habilitar, a gente já entrega a caixa. Entrega a caixa. Se ela vai pagar depois, é outra conversa. Sim. Mas é uma forma de... Aí depois ele vai lá e vende a caixa d'água e vai pagar a segunda parcela. Vamos lá, gente. Eu acho que eu estou esgotando o Eu queria assunto. dizer que é um tema muito caro para nós do problema. A gente sabe que é um tema, inclusive, que impacta o recebimento do selo verde azul, que o município já teve durante tantos anos, a questão do saneamento, a questão da infraestrutura de saneamento é importante. Então, a nossa intenção, superintendente, é justamente apoiar, por isso da pergunta, no sentido de que se o Conselho e se os próprios representantes do Legislativo, que eu acho que são super sensíveis à questão, não podem ajudar no sentido de talvez aportar mais verba para que uma solução mitigatória, que eu entendo claramente que é o que a gente pode fazer agora, não possa ser um aporte maior para resolver isso. Então, na verdade, a ideia é no que o Conselho pode, inclusive, somar forças. Posso dar uma sugestão? É de interesse nosso, é de interesse porque assim, quando o senhor fala da questão da divisão dos 27 centavos e tudo mais, é aquela história do frango, né? Nós estamos na parte que come o frango, nós somos um município rico, a gente tem uma possibilidade de maior investimento, né? O Conselho tem uma verba, né? Poderia destinar uma verba, parte dessa, para projeto ou para implantação. É uma solução. Temos 1 milhão, segundo o nosso Não, é uma solução. anual.
É uma solução, a gente pode pegar parte disso, a gente trazer aqui várias hipóteses para vocês na próxima reunião e vocês discutem aquilo que a gente pode e o conselho pode ajudar. Da mesma forma como o primo Sanebato só tem 5, o primo Fundema só tem 1. Mas a gente pode... Mas um faz uma diferença enorme para mim. Principalmente porque a gente ouviu da senhora secretária de Finanças que tem que usar o dinheiro, é dinheiro público e tem que ser investido. Então a minha intenção era saber se o executivo pode somar forças. Ele já faz isso, está fazendo isso. Esse aporte. Olha, eles estão licitando para a gente o barramento novo do Capivari, licitando a adutora do Bom Jardim, é um projeto novo, o desassoreamento da represa, me ajuda aí. O que mais? Desassoreamento da represa da Adutora e o Bom Jardim também. O Bom Jardim, o desassoreamento das ruas da represa. Represa 5. E agora, nesse novo pacote, a caixa d'água da capela, mais a caixa d'água do parque. Uma palavra, Pastor, para a utilidade do assunto, peço a gentileza de enviar projetos, termos de referência, para que nós possamos, nas próximas reuniões, tratar objetivamente da aplicação do dinheiro. Falei isso, gostaria que constasse em pauta. Perfeitamente. Ok? Pois não, vereador. Então, só para também constar em ata, né, e eu não sou conselheiro, mas participo do Condema, eu respeitosamente entendo que 1 milhão do Condema sejam para ações educativas, para ações desculpa, também. Não, perfeitamente. Mas, por exemplo, a manutenção do convênio com a Mata Ciliar de ações pontuais de meio ambiente. Agora, a obra de infraestrutura, a cidade tem 760 milhões de orçamento, 80 milhões em caixa. Aí, me desculpem, eu acho que a gente não pode também trabalhar com essa hipótese de colocar 1 milhão do convênio, 1 milhão suado do convênio. Precisa isso, vereador. Não precisa colocar 1 milhão só em obra de saneamento. A gente pode colocar em outras coisas. Tem, por exemplo, um projeto interessantíssimo que é a recomposição da mata do córrego Pinheirinho. Esse é um projeto do Condema. Nós temos uma deficiência de fazer todo essa recomposição. Mas isso quem decide é o colegiado do conselho, gente. Acho que aí eles vão para a próxima pauta aí, que aí o Condema decide isso aí. Obrigado, gente. E olha, eu vou contar a vocês, a inauguração foi hoje, a entrega, na verdade, foi hoje da estação de Pinheirinho, mas eu convido vocês a irem lá, a gente conosco, com alguém lá na Sanepar, para fazer a visita. Vale a pena, embora o cheiro não seja nada de coisa, mas vale a pena ver o sistema e o que está sendo feito lá. Né? Esse equipamento novo que foi instalado, é um equipamento para retirar o fósforo e o nitrogênio, importantíssimo para os municípios ajusantes nossos. Só nós em Campinas temos isso. Nem Louveira e nem Vale do Sul. E essa água nossa cai no Salto Grande, que é distribuída para toda a região de Salto. Então é importantíssimo o que nós estamos fazendo para nós e para os municípios nossos vizinhos. E no futuro, nós podemos usar essa água como água de reuso. Como água potável, se passar pelo quarto sistema que é o ozônio, a gente consegue tirar o ozônio de lá, a gente consegue reaproveitar parte dessa água. Bom, agradeço a palavra do superintendente. E o segundo item é a leitura preliminar da minuta da revisão do regimento interno. Iniciar o recebimento das sugestões que deverão ser impressas e por meio eletrônico. Eu gostaria de sugerir, não sei se é necessária votação, que a minuta já foi encaminhada via e-mail e via WhatsApp. Então eu acho que muitos já leram, muitos acho que já debruçaram em cima do texto para ler e entender e discutir, se for o caso. Eu gostaria de retornar a palavra para o professor e pedir para ele conceder um prazo para que essas eventuais sugestões sejam encaminhadas por e-mail para fluir o trabalho. E deixa eu voltar a palavra só para o professor. Concordamos assim com a posição do secretário, que a gente possa dar um tempo maior
para essa análise, eu imagino mais pelo menos uns 15 dias para que a gente possa receber essas observações, as revisões que os senhores estão pensando em fazer, né? E na sequência eu colocaria agora os assuntos gerais, para que a gente possa finalizar. Eu peço para a senhora ser bastante sucinta. Para você, é uma questão de ordem só. Mesmo que sejam encaminhadas as sugestões, eu queria saber se a gente poderia avançar no sentido de estabelecer um rito no momento em que a gente for fazendo a aprovação. Eu já sugiro que a gente possa fazer por capítulo. Então, o rito seria abrir o primeiro capítulo, verificar se tem alguma sugestão, no sentido de encaminhar mais rápido mesmo, né? Porque o pessoal da comissão já todos conhecem, a gente fica só à disposição para esclarecimento. Em vez de ser um rito artigo a artigo, que demoraria muito, abre o capítulo, pergunta plenária se tem alguma discussão, os encaminhamentos vão ser todos por escrito, e fecha o capítulo. Então a gente teria uma rapidez na aprovação. Nós vemos que primeiramente nós temos que receber essas informações, essa resposta de vocês por intermédio ou de também impressa e por meio eletrônico, que facilita depois para a gente trabalhar sobre esse assunto, e aí trabalhamos de uma forma de se colocar no plenário e a votação do regimento finalmente. Essa é a ideia. É só no sentido de agilizar o procedimento, porque a votação capítulo a capítulo fica mais rápida. Com relação, então, a assuntos gerais, nós abrimos a palavra que possa ser colocada. Presidente, também dos conselheiros e dos conselheiros, hoje eu estive novamente na sede da cooperativa 4FP e conversei com alguns cooperados, com algumas cooperadas, até por conta da situação de estarmos enfrentando mais uma frente fria, agora com chuvas, está tendo algumas chuvas até um pouco mais intensas na região, então me preocupei, considerando a condição do telhado, a condição que a gente já sabe aqui do autônomo, que se estende para uma situação de um problema socioambiental, tem um impacto às trabalhadoras e aos trabalhadores, e também a questão do material reciclado que fica acumulado do lado de fora do galpão por conta da própria geografia do próprio projeto desse galpão. E conversando então com eles, eu verifiquei que existe sim um planejamento para aluguel de um outro espaço, provavelmente aquele espaço ao lado do galpão hoje existente, que é um galpão vermelho, que tem na João Coelho, parece que uns 50, 100 metros antes, para quem vai da capela para a Almirante Campos. Só que ali, também pelo projeto do galpão, a informação que chegou para mim é de que a triagem de recicláveis ficaria prejudicada. Não seria possível fazer a triagem da maneira que eles estão acostumados ou da maneira que tem ser correta. Então existe a possibilidade de reconsiderar esse aluguel, não quer dizer aquisição, mas é um aluguel desse espaço, e aí sim pensar na aquisição de um galpão ou na construção, eu entendo que seria o ideal, a construção do zero em um espaço público, para que a triagem de recicláveis seja uma política pública do município de Vinhedo ou um local físico. Vereador, nós estamos trabalhando, está sendo feitos estudos para que atenda a cooperativa da forma que ela está acostumada a trabalhar. Então não estamos impondo nenhum funcionamento diferente daquilo que nós estamos previstos. E nós achamos que o local é um local excelente em termos da reciclagem, por estar perto já do existente, com a mão de obra acostumada, né, àquela região, em termos de sistema viário, de chegada dos caminhões. Então nós temos todas uma facilidade nesse aspecto. E o que está sendo feito é claro, que adaptar o galpão para no funcionamento dessa exposição que o senhor está colocando em como chega o material, está tudo sendo pensado, analisado de uma forma funcional. Verdade, mas com todo respeito, né, também colocando um contraponto. Mas em termos de pensar em política pública de resíduos sólidos a longo prazo, não seria mais interessante para o município de
Vinhedo ter um espaço próprio, em vez de depender de um local alugado, de construir do zero, ter uma área pública, construir um galpão com um projeto já pensado para a necessidade de Vinhedo e ter a segurança de que a triagem de recicláveis vai acontecer no local da Branco. Vamos manter a pauta? Deixa eu fazer uma resposta, vereador, rápida, e depois eu colocaria em plenário para ver se esse assunto ser jogado para uma próxima reunião em pauta, para que a gente possa ter toda uma informação consistente, como nós estamos tendo agora, consistente, mas com mais propriedade ainda, para que a gente possa atender todas essas reivindicações. Só para finalizar. Pela questão como está sendo hoje o galpão, nós não teríamos chance de tempo para fazer um outro galpão em construção para ali para lá, do que hoje usar um aluguel para que a gente resolva isso de imediato, que onde está funcionando está precário, né? Nós sabemos que é insuportável aquele funcionamento. Então, em função disso aí, é que nós estamos fazendo o aluguel de imediato. Secretário, essa cooperativa é minha vizinha, a minha propriedade. É uma desgraça aqui. A prefeitura precisa comprar uma área maior, senão... Vitória, a prefeitura precisa comprar uma área maior. No distrito industrial tem lugar para levar, numa área maior, pensando que o vereador está falando, que é para a vida inteira da cidade. Não pode ser pequenininho. Mas é um assunto para marcar outro dia. Só uma colocação, permita, por favor. É reciclagem da cidade. Só uma colocação. Por gentileza, vereador, só uma colocação. Eu acho assim, esses assuntos são de suma importância, porém, muitos desconhecem. Eu acho que não adianta trazer para a pauta ou para colocar esse assunto em discussão, se eu particularmente eu não conheço o projeto, como eu vou opinar, como eu vou votar alguma coisa e se eventualmente eles possam votar. Eu acho que a gente tem que trazer, talvez, solicitar à prefeitura a apresentação do projeto. Aí é uma discussão técnica. Eu acho que a gente tem que ser mais técnico e essas reuniões têm que ser mais produtivas, como inicialmente falou o professor. Eu acho que essa conversa de colocar, o senhor colocar, a gente fica rendido na história. Mas tem que iniciar. Eu sei, tem que iniciar, mas Palavra o vereador Tiago. Acho que o Guarujá foi bem sucinto e era o encaminhamento. Mas um dos encaminhamentos, se o assunto estivesse em pauta, era justamente esse, fazer um estudo para ver a viabilidade de se tornar isso num espaço público comprado, efetivo, qual é o custo disso, e eu já me comprometo, assim, vereador, querer discutir o assunto, porque a Câmara discute o assunto, é só colocar em pauta, e mais, me comprometo aqui com verbas de emendas impositivas para contribuir com qualquer que seja a decisão do Executivo. Permitir só uma colocação. Foi feito um estudo há 10 anos atrás, aqui em Louveira. Louveira é um dos maiores centros de reciclagem de material plástico, inclusive foram pioneiros. E foi levantado junto com o Cineplast um trabalho muito profundo de se trabalhar com o Cineplast e trabalhar com o pessoal de reciclagem. Acontecem dois fenômenos. Primeiro, reciclagem é um negócio que dá muito dinheiro, tem muito interesse. E muitas vezes a reciclagem é utilizada para serviço social. Aí eu pergunto, se recicla para quê? Se recicla para a gente retirar um volume de resíduo do município para serem transformados, e isso exige um processo extremamente complexo para que não haja contaminação do solo, do local que vai ser feito, bem como das pessoas que lá trabalham. E o que acontece na prática? Se utiliza a prefeitura para fazer um serviço social e se coloca pessoas não qualificadas para fazer aquilo e alguns com problemas sociais, psicológicos e outros que lá existem. Então tem que tomar um cuidado muito grande para se fazer um trabalho correto,
Então, se há o local, Nogueira tem um exemplo fantástico. Então, é interessante que se estude isso de uma maneira mais profunda, mas dentro da política do município. É uma política extremamente importante. E isso gera recurso, e muitos recursos. Para quem não sabe, a cidade de São Paulo é dividida em retalhos e você não consegue fazer nada dentro de determinadas localidades em São Paulo. Aqui não é uma máfia. Então, acho que tem que ter uma preocupação muito grande, uma preocupação política muito grande, para que seja uma política de fato de reciclagem e não misturar reciclagem com problemas sociais. Então, acho que isso tem que ter um trabalho muito sério para que a própria prefeitura possa acompanhar e o cidadão tenha claramente a sua responsabilidade. Porque quem gera resíduo é o cidadão. E quem gera resíduos desnecessários também é o cidadão. Então aí eu concordo que tem que ter uma educação, é um programa integrado e não ficar discutindo se é isso, aquilo, mas é um projeto, eu acho que deve partir da Câmara, das secretarias, é um problema da prefeitura para poder resolver. E aí interesses outros que dá para a gente conversar. Eu colocaria para o plenário, se esse assunto é interessante para uma outra reunião, ou se não é interessante, que não é ligado propriamente ao assunto mais, claro, meio ambiente também é ligado ao lixo, à reciclagem. Mas se não seria esse uma outra hora, outro patamar de estudo? Ou até criar uma comissão. Até criar uma comissão com a sugestão do vice-presidente. O que eu percebo, o que eu sinto falta, terminando o trabalho agora, do projeto. Então, será que não estaria na hora da gente estar trazendo projetos para serem analisados, para a gente poder decidir e começar a executar? Porque nós não estamos saindo daqui do blá blá blá. Nós não entra reunião, sai reunião e a gente fica na conversa. Então, mas esse assunto é um assunto que não cabe à comissão. Então, por isso que eu falo, então na hora, será que em vez da gente estar discutindo isso, não seria a hora da gente estar discutindo o projeto? Então, esse eu vou colocar em votação agora. É isso aí. Coloque em votação. Porque nesse lugar não tem esgoto. Aquele pedaço. Colocamos em votação. Permanece como estão se vocês acham que esse assunto é interessante para uma outra reunião com mais detalhes técnicos e assim por diante. Se conhecer, desculpe, senhor presidente. Eu pedi para a prefeitura que não dar Reformula a questão, por favor, eu não entendi. Eu acho, uma sugestão, eu acho que deveria partir da prefeitura uma apresentação de um projeto, da intenção deles, para que nós pudéssemos avaliar se nós temos condições de votar esse projeto. Porque aqui, quem é expert em reciclagem? Eu. Tá. Você, possivelmente, na apresentação do projeto, você pode expor e talvez analisar criteriosamente e fazer uma apresentação futura. Mas antes disso, a prefeitura tem que apresentar o projeto dela. Temos os dados que a prefeitura. Eu estou colocando em votação se esse assunto é interessante, esse detalhe, nós deixamos para depois. Ele é interessante. Então permaneçam como estão aqueles que acham que deve ser esse assunto colocado em outra reunião e discutido na outra reunião. Assunto para a prefeitura ou assunto para o governo? Na outra reunião nós vamos discutir. É só levar esse assunto. Nós vamos dar encaminhamento do assunto na outra reunião. Ok. Se nós vamos seguir com o projeto ou com alguma coisa. Aí vai ser discutido lá. Você quer que coloque na pauta da outra reunião? Isso. Por exemplo. mais um mês. Quem quiser colocar na pauta, levanta a mão, é isso, professor? Quem não quiser, Não é permanência. Então, quem levantar a mão não tem interesse em colocar na pauta.
pauta, é isso? Não, o contrário foi o que ele falou. Meu Deus do céu. Não, era um pouquinho, gente. Doutor, por favor, deixa o doutor explicar e fica mais claro. Mas o secretário Formula a pergunta. Você formula a pergunta, doutor. Os conselheiros, apenas os conselheiros, ok? Se tiver suplente junto com o titular, só um conselheiro vota, o titular vota, ok? Então, o conselheiro que tiver interesse que esse assunto de reciclagem venha a ser pauta da próxima reunião, que levante a mão. É meio ambiente. Os favoráveis na próxima. Só agora para colocar esse assunto na próxima. O que mais? Somente os titulares, suplente não. Eu sou Olha, titular. É claro. Faz tempo que estou com a camisa nova. Só 3 foram favoráveis. Só. 3 foram a favor de colocar, né? Para deixar na pauta. Quem é contra agora? Quem é contra colocar? Não, é contra. Tem que ver quem é contra e quem se abstém. Exatamente. Você saber, isso é muito importante. Quem se abstém? Quem se abstém? Ninguém. Como é que você... Posso considerar os demais contra? Eu esqueci o nome. Mas não é decisão, é ter que colocar o assunto em pauta, é só isso. 15. São 15 no total. 3 votaram contra, 1 abstenção. 11 a favor. 11 contra. Então o assunto não interessa. Não é que ele não interessa, não é que ele não interessa. Será colocado na Não é pauta que da ele não discussão da interessa. próxima Na próxima semana. reunião, nós vamos estar discutindo sobre isso, para ver como que vai. Tem que ver o regimento, tem que ver projeto, temos que começar a trabalhar, gente. Senão nós vamos parar de vir aqui e ficar só fala, não faz nada. Ô Cristina, o que você estava falando agora? Só quem faz não anda. Pô, você acabou de falar. Então, e o Zé não fala que o reciclado não é importante? Só que não é a hora, Zé. A gente queria um conceito Nós de temos que reciclagem, criar, nós temos que criar um projeto, nós temos que trabalhar. Deixa eu colocar uma questão. Uma questão. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Nós temos uma pauta que foi foi feita a leitura pelo professor em reuniões anteriores. Nós temos que seguir uma pauta que já foi aprovada no plenário. Outra, o Jaderson já comentou que vários Cenebados vai apresentar propostas. Esse assunto vai entrar na pauta no momento adequado. Nós não estamos postergando, nós não estamos deixando de lado, mas sim tem um ritmo, como a nossa amiga fala, e nós vamos incluí-lo no momento adequado, desde quando a prefeitura conclua, se não tiver um projeto que possa apresentar, ou conclua o projeto. Concordam? Concordo. Vamos encerrar a reunião. Obrigado. Grande abraço a todos. Eu queria fazer uma pergunta de esclarecimento, por favor. Eu gostaria de saber se a gestão de resíduos sólidos ele é tema do Conselho de Meio Ambiente. Porque eu entendi que o senhor falou que parece talvez um fosse. Fiquei com dúvida em relação à fala do senhor. A gestão de resíduos sólidos é tema da gestão. Acho que não posso responder. Presidente, a reunião acabou. Pessoal, atenção um pouquinho. secretário deu por encerrado, senhor presidente. Não. Quero saber se acabou porque ainda está meio. Encerramos a